Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 6. Está escrito assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Amados, esse capítulo aqui fala sobre a ressurreição de Lázaro, o capítulo todo ali falando sobre essa ressurreição. Por causa da ressurreição de Lázaro, o povo queria matar Jesus, quis até matar Lázaro por causa da ressurreição que Jesus realizou. E o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é já no início desse capítulo, nós vemos Jesus recebendo uma notícia a respeito de Lázaro. Olha, ele está doente. E é interessante porque a palavra diz que Jesus ficou onde ele estava por mais 2 dias. E ele declarou que aquela doença não acabaria em morte, mas era para que ele fosse glorificado por meio dela. E depois, se nós lermos os versículos posteriores, ele vai dizer, né, ali para os discípulos, Lázaro adormeceu, e aí os discípulos não entenderam o linguajar, né, a linguagem de Jesus, e pensaram que estava falando somente do sono mesmo, e eles dizem, não, então se ele adormeceu, ele vai ficar bem. Aí Jesus disse, não, Lázaro morreu. Então, Jesus estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Mas ainda assim, ele fez o quê? Ele permaneceu 2 dias onde ele estava. Mas eu quero compartilhar com vocês a forma de atuação de Deus. Deus é um Deus paciente. Tanto que uma das partes do fruto do Espírito é a paciência. A longanimidade, que essa paciência estendida é algo que nada tem a ver com essa aceleração, essa ansiedade que nós temos vivido, né? Uma geração completamente que quer as coisas para hora, para ontem, se for possível. E Deus tem uma forma de atuação muito diferente dessa. Deus é um Deus paciente. Ele sabe a hora exata de fazer todas as coisas para o nosso bem e para a glória dele. É claro, amados, que aqui eu estou falando sobre uma vida levada, né? É para quem leva uma vida pautada nas verdades de Deus, fundamentado em Cristo Jesus, alguém que vive de fato o cristianismo, né? Nós não podemos, tem muita gente que diz assim, Deus está no comando da minha vida e pronto, acabou, mas a pessoa não tem um relacionamento nenhum com Jesus Cristo. As coisas que estão acontecendo na vida dela são colheitas ruins por causa de escolhas ruins que ela está fazendo, e ela só diz que, não, Deus sabe de tudo mesmo e tá tudo certo. Não é sobre isso que eu estou falando, amados. O que eu quero compartilhar com vocês é a forma de atuação de Deus nas nossas vidas. Ele é um Deus paciente. Tem um versículo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Por quê, amados? Porque Deus, ele age dessa maneira. Quando nós olhamos a história de tantos e tantos homens da Bíblia, nós vemos Deus entregando uma promessa, Deus entregando uma direção,
e de repente aquela promessa levando anos e anos e anos para se cumprir. Por quê? Porque é um formato, Deus age assim. Aqui nós vemos quando Jesus chega, né? Para quem leu o capítulo, Jesus chega e as duas irmãs falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, ele não teria morrido. Mas aquela morte, Jesus tinha dito, essa doença não é para a morte, é para que se manifeste a glória de Deus. Havia um propósito em Jesus ter permanecido ainda 2 dias onde ele estava, mesmo sabendo que Lázaro estava doente. Porque Jesus conhece todas as coisas. Mas se existe um propósito, algo estabelecido em Deus, ele age, ele não muda, ele não muda a sua forma de atuação por causa da nossa forma de viver. Deus não se apressa por causa de nós. O que eu estou falando é assim, Deus não entra nesse estilo de vida ansioso que o mundo vive por causa das nossas crises, por causa dos nossos pitis que nós damos. Eu quero isso para ontem, Deus, para ontem. Não, Deus, ele continua agindo pacientemente para o cumprimento do seu propósito. E, amados, se nós estamos debaixo do governo de Cristo Jesus e estamos vivendo no caminho, estamos de fato rendidos ao Senhor, nós vamos viver os propósitos do Senhor debaixo do tempo dele. E ele não é um Deus precipitado. O Senhor nunca se precipita. O Senhor sempre faz na hora certa, para o nosso bem e para a glória dele. Por que eu estou falando isso, amados? Porque muitas e muitas vezes nós não conseguimos entender os processos que existem na nossa vida. E Deus é um Deus processual, ele age por meio dos processos. Existe um propósito no meio do processo. E aí nós não conseguimos lidar com o processo. Nós começamos, Jesus, se Jesus estivesse aqui mesmo, de verdade, as coisas teriam acontecido diferente. Não, amados, Jesus está. Jesus, naquele momento ali, ele não estava fisicamente, mas ele sabia de todas as coisas que estavam acontecendo com Lázaro. E existia um propósito para ele se demorar. Existia algo para glorificar o nome de Deus na sua aparente demora. Porque ele nunca demora, ele não se precipita, mas ele também não demora. Ele age na hora certa. E nós precisamos compreender isso para a gente desfrutar mais da nossa vida, amados, porque a nossa vida é cheia de processos em Deus. E quando nós não entendemos isso, nós vivemos abatidos, tristes ou então ansiosos, querendo as coisas sempre para ontem. E aí as coisas não funcionam assim. As coisas com Deus não funcionam assim. E aí nós precisamos aprender a como está escrito, já mencionei com os irmãos ali em Romanos 12, a nos alegrarmos na esperança, a sermos pacientes na tribulação e a perseverarmos na oração. Por quê? Porque Deus age assim. E nós, amados, muitas vezes perdemos de viver uma alegria em Deus porque ficamos ansiosos, porque nos precipitamos, porque queremos as coisas sempre para ontem, e Deus está ali atuando num processo, num período de tempo. E aí nós não conseguimos nos sujeitar a esse processo de Deus, não conseguimos nos sujeitar à atuação de Deus no tempo dele. E isso acaba nos prejudicando. Por quê? Porque nós começamos a ficar depressivos, chateados, tristes, frustrados ou então ansiosos demais, precipitados demais. Sabe, amados, eu quero encorajar você a desfrutar mais do caminho. Sabe, a nossa caminhada cristã é uma jornada e nós precisamos aprender a desfrutar dessa jornada. O Senhor é um Deus de esperança. É quando a palavra diz alegrem-se na esperança. O Senhor é um Deus de esperança, um Deus de boas expectativas. E quando nós enfrentamos os processos ou as
coisas ruins que nós achamos que são ruins, mas na verdade, se nós estamos em Cristo, aquilo vai contribuir para o nosso bem e para a glória de Deus. Quando nós vamos entendendo isso e vamos nos sujeitando a Deus, nós começamos a olhar com os olhos de Deus. E com os olhos de Deus, ele sempre tem bons planos para nós. A palavra fala isso lá em Jeremias 29:11. Porque Deus tem bons planos, planos de nos dar paz, um futuro. Os planos do Senhor não são planos ruins para nós, são bons planos. E as tribulações que nós enfrentamos são para o nosso bem, nós já vimos isso quando nós lemos Tiago. Estou falando nós porque os irmãos que acompanham há mais tempo, nós já fizemos a leitura de Tiago no ano passado. Nós realizaremos de novo nesse ano. Lá em Tiago fala, sede pacientes, né, perseverantes ali na tribulação. Em Romanos fala a mesma coisa, por quê? Porque existe um propósito. A nossa fé vai sendo aperfeiçoada em meio às provações, em meio às tribulações, por isso alegrem-se com a provação. Não simplesmente nos alegrar, estou sendo provado, não, mas enquanto estamos passando pelos processos, pelas tribulações, pelas provações, nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque existe um propósito para isso. E essa é uma forma de atuação de Deus. Deus age assim porque Ele é um Deus paciente. E nós temos vivido uma geração tão ansiosa, tão imediatista e tão precipitada, que quando nós nos rendemos a esse modelo de vida do Senhor, que é de mansidão, de paciência, de perseverança, as pessoas acham que nós somos loucos. Mas nós não somos loucos, mas nós sabemos em quem nós cremos e sabemos a forma que o nosso Deus age. Então eu quero encorajar você a se render mesmo à atuação de Deus na sua vida e a desfrutar dos processos. Não pense que Deus não está vendo. Se Deus estivesse aqui, eu não estaria passando por isso. Claro, confesso para os irmãos que existem coisas que nós colhemos por escolhas erradas, por plantios errados que nós fizemos. Mas quando nós nos arrependemos, o que é arrepender? É mudar a mente, é metanoia. Quando nós reconhecemos, eu agi errado. Senhor, estou colhendo aqui algo que há algum tempo atrás eu plantei errado, eu me precipitei, eu fui rebelde, eu fiz o que não deveria fazer. Mas eu reconheço isso, eu me rendo ao seu senhorio, eu me rendo ao seu pastoreio. Amados, até nas colheitas ruins, o Senhor vem agindo para o nosso bem. Quando que? Quando nos alinhamos a Ele, quando nos rendemos a Ele. Aí até os processos que são colheitas de plantios ruins que nós fizemos, o Senhor vem dando graça, favor, sabedoria, para que a gente possa o quê? Desfrutar desses processos. Então eu quero encorajar você a se render a Deus, a entender esse modelo de atuação de Deus. Deus é um Deus paciente e Ele sempre sabe tudo a nosso respeito. Ele não nos abandona em nenhum momento. Nós é que precisamos cada vez mais o quê? Nos sujeitarmos ao Senhor e nos sujeitarmos à atuação dele no processo. Porque quando fazemos isso, nós começamos a desfrutar da nossa vida, da caminhada. Mesmo em momentos difíceis, nós podemos rir, podemos celebrar, podemos glorificar a Deus, porque sabemos que o Senhor é por nós. Como está escrito em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se você tem vivido de maneira precipitada o tempo todo, não confia no Senhor, vive na força do seu braço, aí fica meio difícil, né, amados? Nós estamos aqui encorajando você a levar uma vida de rendição ao Senhor, sabendo que Ele é paciente, que Ele atua de forma processual e você pode desfrutar de cada processo, de cada amadurecimento, de cada mudança que o Senhor vai estabelecendo na sua vida. Você pode se alegrar, glorificar, viver uma vida abundante, porque essa é a vida que o Senhor conquistou para nós, independente das circunstâncias, ainda que elas sejam circunstâncias bem ruins.
nós podemos nos alegrar se entendermos essa forma de atuação de Deus. Deus não é um Deus demorado, não. Ele não demora a agir, pelo contrário. Ele sabe o momento certo de se manifestar, porque ele sempre está atuando, trabalhando em nosso favor, mas ele sabe o momento certo de se manifestar para que os nossos olhos possam ver, falando naturalmente aqui, para que nós possamos contemplar isso fisicamente, vamos dizer assim, na nossa vida. Tá bom, amados? Então vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos para que nós entendamos essa forma de atuação do Senhor, uma forma paciente, uma forma que contempla perseverança, longanimidade. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos sujeitemos a isso. Pai, que quando as situações saírem do controle, quando nós acharmos, que tudo saiu do controle, vamos tentar fazer na força do nosso braço, Pai, que nós possamos parar, orar, receber do Senhor a direção, o encorajamento, o fortalecimento, compreendendo que o Senhor está atuando, que o Senhor está mudando às vezes as coisas do lugar, porque é necessário mudar. O Senhor mesmo permite que muitas coisas morram em nossa vida para que outras possam nascer, ressurgir conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que eu e os meus irmãos entendamos isso, Pai, e possamos nos render ao teu pastoreio, ao teu governo, à tua liderança sobre a nossa vida. Que eu e os meus irmãos possamos desfrutar do caminho, dos processos que nós vivemos. Pai, que nós possamos realmente nos render a Ti, nos render à atuação do Senhor na nossa vida, para que em tudo a nossa vida glorifique ao Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.